Corinthians 3, Mirassol 0 na Neoquímica Arena. E é o seguinte, rapaziada, há quem diga que o futebol hoje, apresentado pelo Corinthians, foi inferior ao placar, né? O placar foi muito elástico para um time que finalizou menos que o adversário. O Corinthians trocou menos passes também que o Mirassol. E o Corinthians teve menos posse de bola mesmo jogando em casa. Só que tem um porém, rapaziada. O Corinthians conta com um goleiro que garante vitórias, cara. Eu gostaria muito que o São Paulo, meu time, tivesse um Cássio. Eu não tenho dúvidas que se o São Paulo tivesse um goleiro nível Cássio aí nos últimos anos, o São Paulo não teria pipocado 2 vezes no Campeonato Brasileiro, onde estava na liderança com vantagem em relação aos demais e entregou o título. O São Paulo não teria pipocado aí na final da Sul-Americana. Ou seja, o Cássio ele faz com que o time do Corinthians vença jogos. O que ele fez hoje, pô, foi brincadeira. Por mais que o Roger Guedes tenha feito 2 gols na partida, teve seus méritos aí quando foi eleito o craque do jogo, com certeza. Mas, na minha opinião, o grande craque, não só do jogo, o grande craque do Corinthians é o Cássio. Assim, o Corinthians não fez uma partida horrorosa, como muitos estão dizendo, mas também longe de ser brilhante, né? É que o futebol ele é resumido em quem faz mais gols que o adversário. E o Corinthians foi lá e teve competência. Logo de cara, no primeiro tempo, fez 2-0. Então não adianta ali o Mirassol criar trocentas oportunidades de gol e não fazer. O Corinthians foi lá, fez, e quando tudo parecia que já estava ali garantido, encaminhado, o Mirassol teve um pênalti logo no início do segundo tempo, cara. E a grande maioria dos goleiros, no momento desse, não aparece. Termina levando o gol, o Cássio não, cara. No momento ali mais preocupante do jogo para o torcedor corintiano, ele foi lá e garantiu, ele foi lá e defendeu a defesa maravilhosa com os pés. Então, a gente vê que muitas vezes o torcedor termina deixando de lado ali o goleiro, né? O torcedor, não só em relação ao torcedor do Corinthians, isso daí é no geral. O torcedor pensa primeiro em ter ali um jogador diferenciado na posição de meia, camisa 10, um cara que saiba cobrar falta, dê assistências. A gente pensa também num centroavante, finalizador, artilheiro, e o goleiro vai ficando de lado, cara. Mas no caso do Corinthians, quem garante mesmo o resultado, isso daí há mais de 10 anos, é o goleiro, cara, é o Cássio. O que esse cara faz é brincadeira. Bom, vamos aí para mais um vídeo no canal. Vamos dar continuidade nesse assunto. Vamos falar dessa vitória do Corinthians aí. Vitória essa que deixa o Corinthians em situação confortável na tabela. Já está classificado para a fase eliminatória. Resta saber em qual posição na classificação geral. E assim, rapaziada, eu tô vendo muitas críticas aí, inclusive de torcedor corintiano, cara, falando que o time ganhou de 3-0, mas foi um resultado meio mentiroso. Eu até acho que o Corinthians de fato mereceu vencer, embora teve menos posse de bola que o adversário, trocou menos passes que o Mirassol e também criou menos oportunidade. Mas mesmo assim, eu acho que o Corinthians mereceu vencer, cara. O Corinthians teve mais qualidade nas suas finalizações. Só que o que o torcedor corintiano ficou descontente nessa partida é que o time tá deixando muito espaço. Isso daí já foi visto em outros jogos. Isso daí já foi visto aí no último jogo contra o Palmeiras. Só que tem a questão aí do Palmeiras ser uma equipe muito boa, né? Tem muita qualidade. Mas você deixar tanto espaço assim, com todo respeito aí ao Mirassol, mas deixar tanto espaço assim contra uma equipe do interior, cara, é preocupante, né? Então assim, eu vi muitos comentários aí em redes sociais, torcedores corintianos, falando que o Fernando Lázaro tem que rever isso. Tem que ver esse sistema defensivo, porque, de fato, o adversário tá chegando, tocando a bola como quer. Os adversários chegam na linha de fundo do Corinthians, cruzando a bola, enfim. O tempo todo, cara. Teve risco aí do Corinthians levar gol. O tempo todo teve ali alguma pressão do Mirassol. Só que aí quando o Cássio foi exigido, ele correspondeu. E aí que entra aquela questão, né? Porque de você ter um goleiro que faça a diferença. Porque assim, na grande maioria dos times, pô, com certeza teria no mínimo empatado. Não teria vencido esse jogo. A grande maioria dos times que tem menos posse de bola, tem menos finalizações e troca menos passes do que o adversário, a tendência esse time é não vencer a partida. Então, quando esse time tem um goleiro que faça a diferença, quando esse time tem um goleiro que, pô, faça com que o time vença os jogos, aí beleza, aí acontece isso que aconteceu hoje. O Corinthians chegar e meter 3 num jogo em que não jogou de forma horrorosa, mas também foi longe de estar ali no seu melhor nível de futebol, né?
Então, assim, defensivamente é um time que termina sofrendo muito. O adversário, pô, tem várias oportunidades de gol durante a partida. E aí termina sobrando para o Cássio ter que salvar. Então, por mais que o torcedor corintiano esteja comemorando a vitória, tem que comemorar mesmo. Uma vitória elástica e vai ajudar no saldo de gol também, né? Porque ainda não se sabe que posição o Corinthians vai ficar na classificação geral. É sempre importante você estar definindo ali as eliminatórias, os jogos eliminatórios em casa. Então, pô, espetacular. Mas o torcedor fica preocupado, né? Porque isso daí tem que ser ajustado o quanto antes. Também a questão aí da dependência do Renato Augusto. Ele é um jogador diferenciado, lógico que ele é. Fez um golaço hoje. Mas o Corinthians também não pode só depender dele. Porque ele já não consegue mais correr os 90 minutos, cara. Em determinados momentos ali do jogo, você vê que ele tá cansado. Porque ele é o responsável por fazer tudo nesse time, do meio pra frente. Ele organiza as jogadas, ele inicia as jogadas, ele finaliza as jogadas, né, dando assistências, dando passes. Enfim, muita coisa precisa ser ajustada. Eu tô vendo aí corintiano também questionando, né, o Yuri Alberto, falando também que o Fernando Lázaro não tá conseguindo extrair dele tudo o que ele pode oferecer. Mas também teve um lance lá que o Yuri Alberto perdeu um gol frente a frente que não tem nada a ver com o Fernando Lázaro, cara. Ah, o Fernando Lázaro tá posicionando mal, ele que... Não tem nada a ver com posicionamento. Ele errou ali naquele momento, foi incompetência dele. Então é outra questão também que o torcedor fica meio desconfiado, né? Porque em jogos mais importantes, em jogos mais difíceis, esses caras vão ter que mostrar. Esses caras não podem deixar tanta brecha assim pro adversário. E eles têm que, do meio pra frente, cara, pô, não ficar só dependente ali do Renato Augusto. Quando chegar frente a frente com o goleiro, tem que fazer o gol. Enfim, rapaziada, eu também queria falar aí do torcedor corintiano, né, que, pô, lotou a Neoquímica Arena, mais de 37 mil pessoas, num domingo chuvoso, domingo de carnaval, pô, mais de 37 mil pessoas, é muita gente. Então, tem que ser elogiado mesmo. O Corinthians tem a melhor média de público até aqui da temporada, né? Tem uma média melhor do que o Flamengo, do que o São Paulo, do que o Palmeiras. Enfim, parabéns aí pro torcedor. E deixa a opinião de vocês aí nos comentários, rapaziada. Tamo junto e um abraço a todos.